Você sabia que muitos medicamentos que são proibidos em outros países são vendidos livremente no Brasil? Neste vídeo, vamos explorar essa questão intrigante e entender por que isso acontece. O que esses remédios têm de diferente? Por que eles são aceitos aqui, enquanto em outros lugares são considerados perigosos? Ao longo da nossa conversa, vamos revelar os critérios que permitem a venda desses produtos no Brasil e discutir os riscos e benefícios envolvidos. A gente precisa do seu apoio. Se você deixa seu like e se inscreve no canal, ajuda muito o nosso trabalho. Este é um tema extremamente importante, pois afeta a saúde de milhões de brasileiros. Veja até o final. Você vai descobrir se esses medicamentos realmente são seguros e quais cuidados você deve ter ao utilizá-los. Prepare-se para se surpreender com as informações que trouxemos e, quem sabe, mudar sua visão sobre medicamentos. No Brasil, a venda de medicamentos que são proibidos em outros países é uma realidade que merece atenção. Essa situação ocorre devido a diferentes critérios de aprovação e regulamentação. Nos Estados Unidos e na Europa, muitos medicamentos enfrentam restrições rigorosas, frequentemente por causa de preocupações com a segurança e a eficácia. Por exemplo, substâncias como a fenilpropanolamina, que já foi amplamente utilizada, foi banida no Brasil e no mundo há muitos anos e era utilizada em descongestionantes, antialérgicos e emagrecedores. Aqui no Brasil foi banida por resolução da Anvisa, baseada na recomendação da Food and Drug Administration, FDA, Agência de Medicamentos dos Estados Unidos. A FDA constatou que a substância provocava hemorragia cerebral fatal em alguns usuários. Fica a questão: como às vezes um medicamento pode ser considerado seguro em um país e não em outro? A resposta está muitas vezes nas prioridades de saúde pública e nas abordagens culturais. No Brasil, há uma aceitação maior de tratamentos alternativos, o que pode facilitar a liberação de medicamentos que são vistos com ceticismo em outros lugares. Um exemplo é a utilização de certos antidepressivos, que, apesar de controvérsias, são amplamente prescritos aqui. A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, desempenha um papel fundamental na proteção da saúde pública no Brasil, sendo responsável pela aprovação e regulamentação de medicamentos. O que muitos não sabem é que, enquanto alguns medicamentos são banidos em países como os Estados Unidos e em diversas nações europeias, eles continuam disponíveis em território brasileiro. Esse fenômeno pode parecer surpreendente, mas é resultado de um processo rigoroso de avaliação que a Anvisa realiza, levando em conta critérios de segurança, eficácia e necessidades de saúde da população. Imagine um médico experiente, que conhece profundamente os riscos e benefícios de um medicamento controverso. Ele se vê diante de um paciente que, após tentar diversas opções, ainda sofre com uma doença crônica. Esse médico sabe que, apesar das advertências internacionais, o remédio pode trazer alívio e até melhorar a qualidade de vida do paciente. Essa é a realidade enfrentada por muitos profissionais de saúde no Brasil, que precisam equilibrar a ciência com a necessidade de oferecer tratamento. A Anvisa utiliza uma abordagem que considera não só a eficácia dos medicamentos, mas também o contexto em que eles serão utilizados. Por exemplo, um medicamento que é considerado arriscado em um país pode ser visto como uma solução viável aqui, devido a diferenças nas condições de saúde pública, histórico de doenças e até mesmo questões culturais. Um exemplo pode ser a história de um europeu morando no Brasil, que se beneficiou de um medicamento controverso, mas aprovado pela Anvisa. Isso ilustra a complexidade desse tema. Ele experimentou uma transformação significativa em sua saúde, mostrando que, mesmo em meio a controvérsias, a busca por tratamento pode levar a resultados positivos. Esse exemplo nos convida a refletir sobre a importância de estarmos informados e de questionarmos as decisões que moldam nossa saúde. Por exemplo, um brasileiro que vive em Portugal decidiu voltar ao Brasil para tratar uma condição de saúde com um medicamento que, embora controverso, lhe trouxe alívio. Em sua terra natal,
ele se sentiu mais à vontade para experimentar o remédio, pois aqui, a cultura é mais aberta a tratamentos alternativos que não são aceitos em outros lugares. Essa escolha, embora arriscada, transformou sua vida, permitindo-lhe retomar suas atividades diárias. As diferenças culturais desempenham um papel crucial nesse cenário. Enquanto muitos países ocidentais têm uma abordagem mais conservadora em relação a medicamentos não testados ou com efeitos colaterais severos, o Brasil muitas vezes adota uma postura mais permissiva, priorizando a autonomia do paciente sobre a regulação rigorosa. Isso gera um paradoxo. Como um medicamento pode ser considerado seguro em um país e perigoso em outro? As respostas estão nas histórias de vida que se entrelaçam com a medicina. Um exemplo notável é o caso de uma mulher que, após enfrentar a dor crônica por anos, encontrou alívio em um medicamento liberado no Brasil, mas proibido na Europa. Sua história é um lembrete poderoso de que, para alguns, os riscos podem ser superados pelos benefícios. Ela compartilha que, ao optar por esse tratamento, sentiu-se revitalizada, capaz de aproveitar momentos com a família que antes eram impossíveis devido à dor. É essencial reconhecer que, ao decidir por um tratamento, cada um de nós deve pesar os riscos e benefícios, sempre buscando informações e orientações de profissionais de saúde. A jornada de cada paciente é única, e entender essas nuances é fundamental para tomarmos decisões informadas sobre nossa saúde. Um exemplo marcante é o caso de um farmacêutico que trabalhava em uma rede de farmácias e viu muitos pacientes optarem por medicamentos controversos, como um analgésico que foi banido em vários países devido a efeitos colaterais severos. Ele conta que, apesar das restrições, muitos pacientes relatavam alívio significativo da dor. Essa dualidade entre risco e benefício é algo que especialistas têm que considerar. Como ele mesmo diz, a dor é uma experiência única e cada corpo reage de uma maneira. Há médicos que avaliam que, em certas condições, esses medicamentos podem ser a única opção viável para alguns pacientes. Eles compartilham as histórias de pacientes que, após anos de tratamento sem sucesso, encontrou alívio em um remédio que muitos especialistas consideram arriscado. Essa transformação na vida do paciente aponta para um aspecto crucial: a importância de personalizar o tratamento. No entanto, não podemos ignorar os relatos de pessoas que enfrentaram sérios efeitos colaterais. Um caso impactante é o de um jovem que, após usar um medicamento liberado no Brasil, desenvolveu complicações inesperadas. A frustração e o medo que ele sentiu são um lembrete de que a segurança deve estar sempre em primeiro lugar. Ao final, a variação nas opiniões dos especialistas nos leva a refletir: até que ponto estamos dispostos a correr riscos por um potencial benefício? O que nos resta é uma busca constante por informações e uma comunicação aberta com profissionais de saúde. Essa jornada nos ajuda a tomar decisões mais informadas e seguras sobre nossa saúde. Muitos medicamentos que são vendidos no Brasil causam controvérsia devido aos riscos associados a eles. É fundamental compreender os possíveis efeitos colaterais que esses medicamentos podem causar. Um exemplo impactante é o de um paciente que, em busca de alívio para sua dor crônica, começou a usar um medicamento amplamente criticado. Inicialmente, ele experimentou uma melhora significativa na qualidade de vida. No entanto, após alguns meses, surgiram complicações inesperadas que mudaram drasticamente sua rotina. Essa história ilustra a importância de estar ciente dos riscos que podem vir junto com os benefícios. Há indicações que alguns medicamentos proibidos em outros países podem estar associados a efeitos colaterais graves, como problemas cardíacos ou danos ao fígado. Por exemplo, uma pesquisa realizada com pacientes que utilizaram um determinado medicamento revelou que 30% deles relataram reações adversas severas, levando a hospitalizações. Essas estatísticas são alarmantes e nos fazem refletir: o que realmente importa mais, os resultados imediatos ou os riscos a longo prazo? Além disso, é crucial discutir a responsabilidade do paciente ao decidir usar esses medicamentos.
A história de um jovem que ignorou os avisos de seu médico e começou a tomar um remédio controverso é um alerta. Ele acreditava que poderia lidar com qualquer efeito colateral, mas acabou enfrentando sérias complicações que exigiram tratamento intensivo. Essa experiência evidencia a importância de consultar profissionais de saúde e considerar todos os aspectos antes de tomar decisões. Dessa forma, é necessário lembrar que, embora alguns medicamentos ofereçam alívio e benefícios, sempre há riscos envolvidos. A chave é informar-se, pesar os prós e contras e, acima de tudo, buscar orientação profissional. Assim, você pode tomar decisões mais seguras e informadas para a sua saúde. Essa abordagem não apenas ajuda a mitigar os riscos, mas também garante que você esteja no controle de sua própria jornada de saúde. Alguns medicamentos controversos, mesmo sendo proibidos em outros países, podem oferecer benefícios significativos no tratamento de diversas condições de saúde. Um exemplo notável é o uso de medicamentos à base de canabidiol, que tem mostrado resultados positivos no tratamento de epilepsias refratárias. Muitos pacientes, como Ana, uma mãe que lutou por anos para controlar as crises de seu filho, encontrou alívio em tratamento que não era disponível em sua região, mas era liberado no Brasil. Além disso, é importante estar ciente dos sinais de efeitos colaterais. Algumas pessoas podem experimentar reações adversas que não estavam previstas, como náuseas, fadiga ou reações alérgicas. Se você notar qualquer sintoma incomum após o uso de um novo medicamento, não hesite em buscar ajuda médica. Ao considerar um medicamento arriscado, também é útil buscar informações de fontes confiáveis. A Anvisa, por exemplo, fornece dados sobre medicamentos, incluindo estudos de caso e relatórios sobre segurança. Isso pode ajudá-lo a tomar decisões mais informadas. Por último, nunca subestime o poder da comunidade. Conversar com outras pessoas que enfrentam situações semelhantes pode proporcionar apoio e insights valiosos. É fundamental buscar conhecimento sobre o que estamos colocando em nossos corpos. Informações precisas podem ser a diferença entre a cura e complicações sérias. E isso nos leva a pensar: será que os benefícios superam os riscos? À medida que avançamos nessa reflexão, é essencial que você, como consumidor, não fique apenas na superfície. Pergunte-se: o que realmente sei sobre o medicamento que estou considerando? Busque informações em fontes confiáveis e, sempre que possível, converse com profissionais de saúde. Essa atitude pode transformar a sua percepção e, quem sabe, sua vida. A jornada do conhecimento não termina aqui. Continuar essa conversa nos comentários ajuda a compartilhar experiências. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.